Coração. Você quer receber? Então, em nome de Jesus, abre aí o teu coração e já começa o dia cheio de fé. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Atos 2, versículo 24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Sabe quem foi que abriu a boca e falou isso? Foi exatamente Pedro. E sabe quando que ele falou? No dia em que ele alcançou a promessa que Jesus havia lhe feito. A Bíblia diz que quando Jesus foi no dia que Jesus foi ressurreto aos céus, a Bíblia nos diz que o Senhor lançou uma promessa, dizendo: permaneça aqui em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz que os discípulos ali permaneceram. Quando foi no Pentecostes, a Bíblia nos diz que de repente, em Atos 2, ouviu um som que veio do céu, como de um vento impetuoso e veemente. Aquele vento começou a encher toda a casa e de repente todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe quem é Pedro dentro desse contexto? Agora é alguém que está vendo a promessa se cumprir na sua vida. Sabe quem é Pedro? Este Pedro que aqui está falando é alguém que dos céus foi revestido de poder. Sabe quem é Pedro dentro deste contexto? É alguém que viveu a palavra que saiu da boca de Deus. E diante de tudo isso que ele estava vivendo, ele abriu a boca e falou: Jesus, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte. Olha só, pois não era possível que por ela fosse retido. Ele estava dizendo: sabe quem é que cumpriu a promessa? Sabe quem é que está enchendo este povo com o Espírito Santo? Sabe quem é que está trazendo revestimento de poder sobre a minha e a vida deles? É Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que a morte não conseguiu retê-lo. Foi aquele que prometeu e cumpriu. Olha só o que é que Deus ele manda dizer para o teu coração, para que você venha entender que não existe nada que consiga impedir o agir do teu Deus. A Bíblia nos diz que até ressuscitar, ele ressuscitou, porque a morte não conseguiu detê-lo por muito tempo, a morte não conseguiu retê-lo nas suas ânsias. Então esse mesmo Deus que ressuscitou, esse mesmo Deus que cumpriu a promessa lá em Pentecostes, esse mesmo Deus que revertiu a Pedro e aqueles que ali estavam orando na presença dele, é o mesmo Deus que vai cumprir a promessa aí na tua casa. É o mesmo Deus que renova as tuas forças nesse dia, só para mostrar para o inimigo que você não vai morrer no meio do caminho, que você não está sozinho nesta peleja. Esse é o mesmo Deus que nem a morte consegue segurá-lo, nem a morte consegue detê-lo, nem a morte consegue retê-lo. É esse Deus que está contigo. Agora me diga, por que você está tão preocupado mesmo? Agora me diga por que o teu coração está tão cansado, tão aflito, tão fadigado no comecinho desse dia mesmo, se nem a morte conseguiu deter o agir do teu Deus, nem a morte conseguiu deter a promessa que ele havia lançado. Nem a morte conseguiu deter o sobrenatural. Olha o que é que papai ele manda te dizer. Não vai ser essas circunstâncias que vai impedir o teu Deus de cumprir na tua vida aquilo que ele te falou. Não vai ser essa situação que vai impedir você de viver a promessa. Não vai ser essa afronta, essa humilhação que vai te destruir. Sabe por quê? Porque o teu Deus até a morte venceu. O teu Deus cumpriu a promessa. O teu Deus realizou aquilo que da boca dele fora dito. Então descansa o teu coração. Simplesmente você não está servindo a qualquer um. Você não está clamando a qualquer um. Você não está dobrando o joelho para qualquer um, meu filho. Você está clamando, minha filha, a um Deus vivo, a um Deus que fala, a um Deus que anda, a um Deus que vê, a um Deus que é justo. Então descansa o teu coração, porque este mesmo Deus vela em cumprir a palavra na tua vida. Este mesmo Deus zela pela tua promessa. Então descansa, porque é da mão dele que você vai viver o sobrenatural. Amém, queridos?
Que Papai do Céu te abençoe poderosamente. Que seja contigo neste dia. Que você entenda que quando teu Deus se levanta para te dar vitória, nada e nem ninguém consegue impedir. Amém?